território dos herdeiros do reino de Deus. A graça e paz, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Cristo Jesus a todos. Nós vamos estar aqui estudando sobre o território dos herdeiros do reino de Deus. O propósito da criação da terra. Você sabia que a terra foi criada com um propósito? Você sabia? A terra ela foi criada com um propósito. E vamos ver que propósito é esse. Ao criar a terra, Deus a fez com propósito. Salmos, capítulo 115, verso 15 e 16. Sede vós benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ao criar a terra, Deus a fez com propósito. Que propósito? Dá aos filhos dos homens. Salmo 37. Vamos ler alguns versículos aqui em Salmos 37. A terra como herança dos santos. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Versículo 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Veja bem, aqui é o rei Davi escrevendo esse salmo. Davi tinha o Espírito de Deus sobre ele. Ele vai orar no Salmo 51 e vai dizer: não retires de mim o seu Espírito, né? Se arrependendo de seus pecados, se humilhando, confessando, e ele clama a Deus: não retires de mim o teu Santo Espírito, né? O Espírito que inspirava os profetas a escrever, né, as profecias que Deus dava a ele. Isso aqui é uma profecia que Davi está falando para nós sobre a herança, sobre o reino. É uma profecia acerca do reino. Os que esperam no Senhor possuirão a terra, vão possuir a terra como herança, porque a terra foi feita com esse propósito, herança, né, dos filhos de Deus. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. É o que Jesus fala em Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus ratifica isso, confirma isso. E interessante que Davi é uma figura de Cristo, né? Olha o que ele diz no versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Hoje nós não temos uma abundância de paz. A terra não tem abundância de paz. Os santos ainda não têm essa abundância de paz. Nós temos a paz interior, a paz que Cristo nos dá. Mas há uma promessa da abundância de paz. Isso é quando o reino se estabelecer. Versículo 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Mais uma vez, a profecia acerca de possuir a terra. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Mas por que muitas pessoas hoje insistem em ensinar que a herança da igreja, a herança dos santos, do justo, é o céu? Que os justos, os santos, vão ir morar no céu. Aonde está escrito isso? Onde está isso nas escrituras? Será que é Deus que está se contradizendo?
Será que Deus mudou o seu propósito, o seu eterno propósito? Deus estabeleceu um propósito, seu eterno propósito. Aí no decorrer do tempo ele mudou o seu propósito. Será que Deus faz isso? Hebreus diz que o propósito de Deus é imutável. Deus é imutável, Deus não muda, Deus é o mesmo. A sua palavra não se contradiz. Nós não vamos ver as escrituras, a palavra de Deus se contradizendo. Mas se um fulano de tal pegou um texto e disse assim, não, é o homem que interpreta errado. É o homem que se contradiz sempre. Vou dar um exemplo aqui. Tem vários tipos de escola. Vários tipos de escola. Escola A, escola B, escola C. Um tem um método um pouco, né? Uma didática, um método diferente. A roupa é diferente. Enfim. A placa é diferente. Uma estadual, outra municipal, outra... Mas eu garanto que 2 mais 2 em todas elas vai dar 4. 2 mais 2 vai dar 4. 1 mais 1 vai dar 2. Agora, pro lado espiritual aqui, numa esquina tem 5, 6 denominações, ministério ali, instituição. Tem 5, 6, 4, vamos botar denominação ali, congregação, igrejas, né? Entre aspas, denominações, ministério. Cada uma com uma placa diferente, enfim, tá? Mas cada com seus métodos diferentes, dogmas, doutrinas diferentes. Uma pensa de um jeito, uma pensa de outro, uma diz isso, outra diz aquilo. Enfim, mas todas elas têm a mesma Bíblia. Todas elas têm a mesma escritura nas mãos. Por quê? Uma diz A, outra diz Y, outra diz X, outra diz Z. É o homem que se contradiz. As escrituras estão na mão de cada um deles. Todas têm as escrituras na mão. A palavra de Deus está na mão de todas, está ao alcance de todos. Mas por quê? É Deus que se contradiz? Não, é sempre o homem. Deus não mudou o seu propósito, a sua promessa de dar como herança a terra para os santos, para os justos, para os mansos. Não é o céu. Essa doutrina, esse dogma de ir morar no céu foi criado pela Igreja Católica Romana. Essa é a origem da Igreja Católica Romana. E os reformadores reformaram algumas coisas, né? Mas não reformaram tudo. Trouxeram na bagagem muitas coisas, muitos dogmas, sofisma que a Igreja Católica Romana ensinou, colocou. Então ela trouxe, a Igreja Evangélica saiu da Reforma Protestante, veio dali. Muitos não sabem a origem, né, a raiz, da onde ela veio, da onde surgiu a Igreja Evangélica, da onde saiu a Igreja Evangélica. A maioria não sabe, mas ela saiu da Reforma Protestante. Veja, a Reforma Protestante não foi ruim, foi boa. Homens corajosos, homens de Deus, tomaram decisões importantes, mas não reformaram muitas coisas. Ou não reformaram porque não entendiam, não tinham conhecimento naquela época, né, de muito da palavra, enfim, não entenderam. Ou não quiseram reformar, porque talvez tal assunto, tal ensino, tal dogma não incomodava eles tanto. Mas muitos ensinam acerca de inferno, né, tirado do latino, mal traduzido, porque a palavra correta é Hades, né, em grego, mundo dos mortos, Sheol em hebraico, mundo dos mortos, dimensão espiritual do mundo dos mortos, né, inferno eles criaram para fazer algo de terror, de botar medo nas pessoas. E não vê o mundo dos mortos como
aí há uma divisão, há os injustos, os perversos em tormentos, e o justo no seio de Abraão, né? No seio de Abraão. Jesus conta isso, narra isso, diz acerca do mundo dos mortos, do Sheol, do Hades, como ele é. Nenhuma alma vai para o céu. Jesus fala em João 3,13, ele vai dizer assim, que ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que de lá desceu. Ninguém subiu ao céu. Outro dia eu vou fazer um estudo aqui acerca de Elias e Enoque, para tirar as dúvidas de algumas pessoas que pensam, acham, né, que Elias e Enoque não morreram, que Elias e Enoque foram para o céu. Eu vou provar para você que não foram. Eu vou provar para você, dentro da Escritura, da palavra de Deus. Minha base, o argumento é a palavra de Deus. Eu vou provar para você que eles não foram para o céu, que eles morreram. Bem, esse outro dia eu gravo um pequeno estudo acerca disso. Aguarde, em nome de Jesus. Vamos continuar. O versículo 29 é muito interessante, irmãos. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Para sempre. Vai ter um novo céu, uma nova terra, vai ser restaurada. Essa mesma terra vai mudar a roupagem. Sabe? Vai ter um novo céu, uma nova terra. Não será outra terra, mas ela será a mesma. Deus não vai destruir ela. Deus vai renovar ela. Vai ser um novo céu, uma nova terra. Nós habitaremos para sempre nela. O texto aqui, isso é uma profecia. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Agora o versículo 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho. Segue o seu caminho não é o meu caminho não, tá? Não é o seu caminho, não é o caminho do Senhor. Espera no Senhor, vírgula, segue o seu caminho, o caminho do Senhor, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vamos continuar. Ímpio aqui são os perversos, tá? Os maus. Jesus na sua vinda vai destruir o que destroem a terra, né? Os perversos, os rebeldes, os maus, os malignos. O profeta Isaías profetiza a herança da terra pelos santos. Isaías 60, verso 21. Todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Tá aí, irmãos. Para sempre herdarão a terra. Eu já li 2 textos, um em Salmos, profetizado por Davi. Eu disse que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Santo Espírito estava na vida de Davi, o mesmo que inspirou os profetas. Pedro vai dizer que toda a Escritura não vem de pensamento, de algo humano, da vontade do homem, mas sim ela foi inspirada pelo Santo Espírito de Deus sobre esses homens. É profecia, é Deus que usou como canal esses homens para poder falar o seu propósito, falar sobre o seu reino, falar a tua vontade. Todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Não é o céu, é a terra. Para sempre herdarão a terra. Em quem você vai acreditar? Em teólogos modernos que insistem em dizer que é o céu, que vão para o céu, que vão morar no céu, que vão governar, que vão reinar no céu, que estarão para sempre no céu, que vão para o céu aonde? Não há um texto dizendo que vão para o céu. Mas há vários. Há fundamentos, a base, a promessa, é o propósito eterno de Deus, feito na eternidade, estabelecido. Algo estabelecido é algo que não muda. Batido o martelo. Deus é quem estabeleceu o seu propósito eterno. E dentro do seu propósito eterno é dar como herança a terra ao seu povo, ao santo, ao justo.
Isso foi prometido a Abraão, sua descendência, qual é Cristo. Os que são da fé de Cristo são descendência de Abraão. Abraão vai ressuscitar Isaac, Jacó, todos, de todas as épocas, o justo Abel, todos, a igreja, Paulo, Pedro, os discípulos, ressuscitarão para poder tomar posse da herança, governar a terra, reinar sobre a terra ao lado de Cristo. Continuando aqui, serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Continuando, Jesus confirma que os mansos herdarão a terra. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Talvez você acredite com a palavra de Jesus, do Mestre, do Yeshua, do Messias. Ele é quem está dizendo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? O profeta Daniel profetiza o domínio dos santos sobre a terra. Daniel 7, verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Todo, aqui ó, o reino e o domínio e a majestade, aqui o reino e o domínio e a majestade, ou seja, a glória, a riqueza dos reinos debaixo de todo o céu, debaixo da onde? Debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. A quem será dado os reinos debaixo de todo o céu, ou seja, aqui na terra? Ao povo do Altíssimo, né? Ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno. O reino será eterno. E todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Todos os domínios, as nações que restarem, como está em Zacarias, lhe servirão e lhe obedecerão. Obedecerão ao Senhor Jesus, ao Rei, ao Yeshua, ao Messias, e ao seu povo santo, a igreja, os justos, os santos. E essas nações obedecerão ao povo do Altíssimo, obedecerão ao Rei Jesus, servirão e obedecerão. O Rei Jesus dará posse do reino da terra aos santos. Mateus 5,34. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha, entrai na posse do reino, tomai posse do reino, entrai na posse do reino que vos está preparado. Desde quando o reino está preparado? Desde a fundação do mundo. Isso aqui é para nós entender que o reino, ele é do céu, mas ele vem para a terra, ele será estabelecido na terra. Hoje ele está sendo estabelecido, edificado em nós, através do Espírito. O reino está dentro de nós, mas ele será literal, ele será visível, ele será estabelecido sobre a terra. O Rei Jesus reinará sobre a terra, e após de entregar, de subjugar todo potestade, domínio, poder, colocar debaixo dos seus pés, ele entregará o reino a Deus Pai. Ele será tudo em todos. Reinaremos. A terra é dada para sempre ao povo santo. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino está preparado desde a fundação do mundo. Ele não foi para o céu preparar o reino, preparar moradas para nós, como muitas pessoas dizem, preparar moradas para nós morar no céu. Não, o reino vai vir. Ele nos ensinou essa oração: venha a nós o teu reino, aclamar por esse reino virá do céu para a terra. Está pronto, está preparado desde a fundação do mundo. Vai ter uma restauração, mas o reino é aqui.
Somente os santos vencedores reinarão com o Rei Jesus. Isso é fato. Temos direito de herança junto com Cristo. Romanos 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui se é condicional. Tem condição, livre-arbítrio. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, se com Cristo sofremos, também com Ele seremos glorificados. Só os perseverantes reinarão com o Rei Jesus. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se perseverarmos, se é condicional. Se perseverarmos, se você, quem perseverar com Cristo na fé, na verdade, no Evangelho, na santidade, quem perseverar com Ele, também com Ele reinaremos. Só vai reinar com Ele aquele que perseverar. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Está aqui uma afirmação muito séria. Então vamos perseverar para reinarmos com Cristo. O Rei Jesus nos dará autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Só terá autoridade sobre as nações ao vencedor. E quem são esses? Os que guardar as obras de Cristo até o fim. Aqueles que guardar as minhas obras. Aquele que está nele deve andar como ele andou. Ele deve buscar imitar Cristo, se tornar parecido com Cristo a cada dia. Se tornando conforme a Cristo, a imagem de Cristo. Andando em santidade, em amor, em temor, em obediência a Deus Pai, obediência, sujeitando-se a Cristo, santificando a Cristo como Senhor em nosso coração. Ao vencedor, temos que vencer, tem que ser vencedor, temos que ser vencedor para reinarmos com Ele, para governarmos, para termos autoridade sobre as nações. Os santos ressuscitarão para reinar. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem tem parte na primeira ressurreição? Santo. Santo. Aqueles que são santos, que santificam. É uma característica dos santos, do justo, dos vencedores em Apocalipse. Fala muito ali, em toda a palavra de Deus. O justo, os santos. Os justos foram santos, piedosos, temente a Deus, obediente a Deus, generoso, ama o próximo. Enfim, isso é santidade, caráter santo. Amar o próximo, ser misericordioso, ser manso, ensinar a justiça, viver a justiça de Deus, andar em temor. Santidade não é um ato religioso, não é se encher de roupa. Isso não é santidade, isso é religiosidade. Tem muita gente que é assim, mas o coração, a mente impura, não tem temor, não se arrependem dos seus pecados. Enfim, não são misericordiosos, não são mansos, não têm vida com Deus. As pessoas querem ter um relacionamento com Deus, basear o seu relacionamento com Deus através de religiosidade, de um ato religioso,
um esforço religioso. Ah, Senhor, não, todo relacionamento, a base de todo relacionamento é o amor. É o amor. Não é a autojustiça. Não é eu vou fazer isso aqui, não. É o amor. É lógico, é fato que o amor a Deus está ligado a obedecer a tua palavra. Aquele que me ama guarda a minha palavra, obedece a minha palavra, vive a minha palavra. Santo, santidade, uma mente santa, né? E um meio para nos santificarmos é a palavra de Deus. Vós estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Pai, santifica-os na verdade, a oração do nosso Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra purifica, a palavra santifica, a palavra lava. Por isso a importância de conhecermos, de entendermos, de meditarmos, conhecer a palavra do Senhor, conhecer ao Senhor e a sua palavra, e buscar em oração: Senhor, me ajude a obedecer, a cumprir, me santifica, a examinar a nossa vida, a nos arrepender. Porque bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Você está vendo? E tem outro texto em Apocalipse, capítulo 5, que vai nos dizer assim, versículo 9, irmãos: e cantavam um novo cântico, um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém, irmãos? Que irmãos possam ficar meditar nesse estudo, na palavra de Deus, e que o Todo-Poderoso, o Eterno, o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Rei, vos abençoe. Fique na paz. Shalom.